O meu nome é Aline Corso, eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação na linha de pesquisa Mídias e Processos Audiovisuais, no Ensinos, com bolsa ProEx CAPES. Eu sou mestre em Processos e Manifestações Culturais na linha de pesquisa Linguagens e Processos Comunicacionais na Fevale e também sou bacharel em Tecnologias Digitais pela UFS. Eu integro o grupo de pesquisa Audiovisualidades da Tecnocultura, Comunicação, Memória e Design, TECAV Unicinos, e atualmente eu moro na Coreia do Sul, onde estou coletando dados para a minha tese. O que eu vou apresentar hoje é algo in progress, um fragmento da minha tese de doutorado, né, que exercita uma conjectura mediante a inter-relação de três noções, a comunicação, as artes e as tecnologias da imagem. Como eu falei anteriormente, eu sou filiada ao grupo de pesquisa TECAV, né, cujo foco de estudo é nas audiovisualidades da tecnocultura, onde a gente explora as tendências comunicacionais, memoriais, projetuais e experimentais do audiovisual, né, um campo heterogêneo de formatos, suportes, tecnologias que atravessam e transcendem as mídias, né, cujas práticas dessas mídias, né, e dos usuários inscrevem as audiovisualidades como substâncias da cultura. Então, num exercício, né, de ver o que no meu objeto me olha, eu procurei não aprisionar sua potência, me deixando contaminar. Assim, eu aciono o conceito de artesania intelectual, que defende, entre outras coisas, que os arquivos pessoais, como experiência de vida do pesquisador, devem ser revisitados e rearranjados constantemente, como uma bricolagem, orientando o agir e os procedimentos conseguintes em função do objeto de pesquisa. Então, eu articulei um desenho tecnometodológico artesão com os procedimentos que me fazem esquadrinhar o objeto pesquisado. Eu utilizei as combinações metodológicas, intuição, né, para a criação do problema de pesquisa, e a realização de uma arqueocartografia, né, que articula procedimentos da cartografia, especialmente benjaminiana, e da arqueologia da mídia. Eu utilizo também pranchas, de modo a elaborar um pensamento por imagens. Já o movimento operacional foi inspirado pelo conceito de acesso aleatório, desenvolvido por Nam June Park. Então, que Nam June Park é esse, né? Indiscutivelmente, nenhuma outra figura da história da arte teve a dúbia honra de atrair uma ampla gama de rótulos ecléticos, profundos, espirituosos, como um grande visionário, um melhor, pior pianista do mundo, um terrorista cultural, um profeta, um camaleão, um brincalhão, o pai da videoarte, um nômade global, o perigo amarelo da vanguarda internacional, um zen sacerdote, o Gengis Khan da arte, um prisioneiro do raio catódico, um mestre do tempo, enfim, entre outros, né? Eu pontuo que estudar Paik não é apenas compreender o seu legado, mas também é uma maneira de lidar com o que é a imagem na tecnocultura contemporânea. Todos conhecemos Nam June Paik, mas não sabemos tudo sobre Nam June Paik. Como o tempo da apresentação é curto, né, infelizmente eu não vou poder abordar os mundos de Nam June Paik, que divide em 5 grandes períodos: incubação, experimentação, transformação, expansão e consolidação e reapropriação, né? É importante compreender a trajetória do artista para os movimentos que vêm a seguir, né? Tanto no artigo que eu apresento, quanto a minha tese, né? Então, assim, eu convido a todos a lerem a tese assim que ela for publicada. Em suma, os pensamentos filosóficos, visões de vida, as experiências são totalmente incorporados às obras de Nam June Paik, né? Assim, sem uma compreensão sobre o artista, é difícil aprender o verdadeiro significado das suas obras. Ao longo de 4 décadas, o Paik usou TVs não apenas como componentes esculturais em seu trabalho, mas também explorou a tecnologia como meio de expressão artística, e sua inventividade gradualmente se estendeu ao vídeo, sintetizadores, lasers e muito mais. Através de uma vasta gama de instalações, fitas de vídeo, produções globais de televisão, filmes e performances, o Paik reformulou nossas percepções da imagem temporal na arte contemporânea. A nível de curiosidade, né, aqui se encontram relacionadas 35 obras do artista, de modo a criar o que seria uma imagem paikiana, né?
O campo da arte do Pike é complexo e convergente em termos de meio, forma, tecnologia e estética utilizadas. A herança pessoal do artista se refletia em suas obras e ele estava sempre explorando as semelhanças e contrastes entre as culturas oriental e ocidental. Talvez a imagem mais famosa de Pike seja de um artista que ativamente utilizou monitores de TV em suas obras. Ele usava a TV tanto como a forma em si, né, nessas esculturas de vídeo, como uma ferramenta para transmitir imagens. Em essência, seu trabalho reflete tentativas que ele fez de unir tecnologia e arte, e através da integração desses televisores, redes de transmissão e inúmeras ferramentas tecnológicas na sua arte, ele nos incentiva a nos tornar participantes ativos ao invés de espectadores passivos na revolução tecnológica, assim, né? Permitiu que diversas classes sociais desfrutassem de arte sem nenhum conhecimento específico, né? Ao definir a videoarte, o Pike enfatizou que a subjetividade cultural não deve ser fixada pela história ou pela tradição, mas sim reconhecida como um fenômeno fluido que é constantemente negociado e discutido de acordo com as novas tecnologias, deslocamentos populacionais e estruturas de poder em mudança. A atualidade das obras de Pike foi resumida da seguinte forma, né? Em primeiro lugar, é físico, que baseia-se na experiência direta do público. Em segundo lugar, contemporânea, porque reflete a tecnologia em desenvolvimento na época e as mudanças na sociedade se relacionam com o mundo. Por fim, tem historicidade, Pike registra seu cotidiano. Então, tudo aquilo adquire valor como registro histórico. Seguindo, no mundo da arte de Pike, a estrutura temporal das obras aparece de diversas maneiras. Vida real, variabilidade, repetição, simultaneidade, colagem de tempo e velocidade. O Henry Bergson é um norte teórico para pensar as questões de temporalidade, porque para ele o tempo real é sucessão, continuidade, mudança, memória e criação. Hoje eu opto por falar da categoria velocidade, né? E como exemplo, eu trago a obra TV Garden 2000, onde Pike imaginou uma paisagem futura, né, onde a tecnologia seria parte integrante do mundo real. 49 aparelhos de TV dispostos ao lado de plantas vivas e uma coexistência dos reinos aparentemente, né, distintos, de eletrônica e natureza, segue a filosofia budista de que tudo é interdependente. Ele também sugeria que a tecnologia não está em conflito com a natureza, mas sim uma extensão do reino humano. Os monitores, eles reproduzem o mesmo vídeo. No entanto, à medida que o tempo passa, né, os anos passam e a tecnologia se desenvolve, o número de televisores aumenta e a composição do vídeo se torna mais complicada, né? É uma obra que foi exposta diversas vezes. O público deve reconhecer a parte olhando para o todo. E, além disso, várias cenas são desconhecidas, mesmo quando vistas em uma única unidade curta de um vídeo que passa em alta velocidade. Há também um fluxo constante de som, né, que é bastante consistente. A audiência não foca em cada vídeo individual, mas percebe o que está sendo produzido simultaneamente, né? Todos os canais e sons que aparecem influenciam uns aos outros e são reconhecidos em combinação. O Pike ele acelerou gradativamente a velocidade de produção ao longo dessas inúmeras exibições da obra, né? E a cada momento o vídeo passa rapidamente pela tela, não dando tempo suficiente para você aceitar a imagem e assim interpretar o seu significado. Então, essa instalação, né, de vídeo do Pike rapidamente introduziu uma quantidade excessiva de informações para os espectadores, tornando impossível julgar tudo que é apresentado. Então, com isso eu reflito, seria hoje, né, o que a gente chama de infodemia. Finalizando, né, e voltando aqui para as categorias que eu mencionei, como é um artigo, né, eu opto por falar da velocidade, abordando o TV Garden e vou trazer outras obras também, né, mas na tese se completam todas essas categorias. Muito obrigada a todos.